Conta a lenda grega que a cidade de Bizâncio havia sido fundada pelo grego Bizas, de Megara. Qualquer que seja a história real da origem de Bizâncio, ela já existia no século V a.C. e já era encruzilhada entre os trácios que habitavam a costa do Mar Negro e os gregos que estabeleciam colônias na mesma região, com o Império Persa que havia tornado Bizâncio um de seus principais portos desde Dario o Grande. Depois da Batalha de Mycale, que venceu de forma definitiva a marinha persa, atenienses navegaram pelo Estreito do Helesponto e Galípoli, tomando a cidade de Sestos, e um ano depois, Bizâncio. Os sinais de fraqueza do Império Persa demonstravam um mundo em mudança política e cultural, onde novas alianças surgiriam. Bem-vindos ao canal Observatório 7, onde a história é contada de forma diferente, mostrando simultaneamente o que acontecia no mundo inteiro e apresentando de forma interdisciplinar o diálogo com 7 saberes, sendo eles a história, a teologia, a filosofia, a arqueologia, a antropologia, a ciência e arte. Curta, compartilhe e se inscreva acionando o sino de notificações para mais vídeos desta série e confira nas descrições de nossa bibliografia e em playlists aqui do canal outros temas do seu interesse. Este vídeo está repleto de generalizações, simplificações e utiliza livremente de imagens reinterpretadas, a não ser quando especificadas, para ilustrar a história. O episódio é parte de uma série sobre a Idade do Ferro e obedece à proposta do canal de um diálogo com a teologia cristã. Depois que os gregos tomaram Bizâncio, os espartanos queriam encerrar a guerra. Achavam inviável proteger a Jônia, próxima demais da Ásia Menor, e propuseram transportar os jônios para a Grécia continental. Atenas discordou fortemente, porque de longa data a Jônia era a sua colônia, e com a retirada dos espartanos, os atenienses assumiram a posição de líderes dos aliados gregos contra os persas, o que levou a uma reunião na ilha de Delos. Espartanos voltaram para sua antiga aliança chamada Liga do Peloponeso, mas os atenienses, nesta reunião no santuário de Delos, forjaram uma liga especialmente de força naval, onde Atenas cobrava impostos dos demais que eram usados para construir uma frota. É claro, esta frota era administrada por Atenas, que foi ficando cada vez mais rica e controlava o Mediterrâneo. Enquanto a Liga de Delos se formava na Grécia, na China, a mais longa dinastia de todos os tempos, os Zhou, já não conseguiam manter a autoridade sobre os estados vassalos. Os senhores feudais enriquecidos reclamavam para si o título de rei e começaram a lutar pelo poder. Foi nesta época que o ferro tomou o lugar do bronze nos armamentos e ao redor dos estados chineses, tribos nômades circulavam por toda a Ásia. Povos se desenvolviam nas montanhas do Himalaia e pequenos reinos estavam na Coreia e no Vietnã. Na Índia, o budismo ganhava popularidade, enquanto na América, cidades maias estavam cada vez mais fortes. Já tinham desenvolvido de forma totalmente independente sua própria escrita com hieróglifos e desta época em diante conhecemos os mais antigos calendários maias. Nas Américas também havia os zapotecas, vizinhando com os maias, e nos Andes a cultura paracas. Além, é claro, de incontáveis etnias nativas do extremo sul ao extremo norte das Américas. Em 474 a.C., um ano após a morte do filósofo grego Heráclito de Éfeso, na região de hoje é a Itália, os gregos da colônia de Cumas, aliados a Siracusa, lutaram contra os etruscos, que foram batidos e perderam seu domínio marítimo, o que enfraqueceu sua civilização, que perderia domínio terrestre
que deixava eles como alvo fácil para a cidade de Roma, que começava a tomar territórios na Itália ao seu redor. Esta também foi a época de grandes poetas gregos como Píndaro, que falou sobre a Batalha de Cumas, e Ésquilo, que esteve nas guerras contra os persas e escreveu em 472 Os Persas, uma tragédia que interpreta como teria chegado até a rainha-mãe a notícia da derrota persa em Salamina. A peça invocava o fantasma de Dario, que voltava para censurar a arrogância de seu filho. Graças à arte, o tema dos fantasmas, presente em diversas obras, começou a ser popularizado no imaginário das pessoas e dos povos de todos os lugares. Entre os patrocinadores da Dionísia, que apresentou os persas, estava Péricles, um jovem e rico político democrata que utilizava o dinheiro para financiar a mídia teatral da época, e com isso movia o voto dos eleitores de maneira subliminar contra Cimon, já que a peça apresentava sem dúvidas o valor da vitória de Temístocles em Salamina. E este era rival do político Cimon, filho de Miltíades, herói de Maratona, que estava no poder comandando as forças de Atenas naquele momento. Em 469 nasceu Sócrates, e um ano depois, Sofócles e Ésquilo se enfrentaram numa competição de poesia em Atenas. Quando Ésquilo, mais famoso e mais velho, foi vencido pelo jovem e rico Sofócles, que seguiu carreira em Atenas, onde serviu até como tesoureiro, além de dramaturgo, escrevendo diversas peças como Édipo Rei. Sofócles é descrito por autores antigos como Ateneu e Hierônimos de Rhodes com uma preferência por jovens meninos, algo absolutamente comum na cultura grega e que hoje, na nossa sociedade atual, seria descrito como crime. Este tipo de práticas, somada às peças com contos mitológicos, explica a aversão que o teatro produziu nas comunidades de religião monoteísta por muitos e muitos anos, até que as práticas dos atores e temas dos dramaturgos fossem devidamente separadas e o teatro fosse visto apenas como uma mídia artística, não necessariamente geradora dos comportamentos morais de seus protagonistas gregos. Em meados de 466 a.C., Cimon atacou a Ásia Menor, derrotando os persas decisivamente na Batalha de Eurimedon, na Panfilha. Essa batalha foi o golpe final para Xerxes, que perdeu seus últimos 200 navios tripulados por fenícios. Os atenienses montaram uma nova colônia com 10.000 gregos, e Cimon, tornando-se cada vez mais poderoso, começou a negociar a paz com os persas e subjugou os trácios. Foi neste contexto, onde os persas estavam cada vez mais fragilizados, que em 465 Xerxes I foi assassinado numa conspiração palaciana, quando porém seu filho Artaxerxes I subiu ao trono do império desmantelando os conspiradores, o que marca o período bíblico do início do ministério do escriba e profeta Esdras. Assim, os judeus seriam favorecidos por uma série de providências históricas. O novo rei persa sabia que seu pai havia tido funcionários de confiança como o judeu Mardoqueu e que os inimigos de seu pai tinham estes judeus por inimigos. Portanto, ter um oficial judeu como Neemias como seu copeiro, um cargo de alta confiança, ou apoiar um sacerdote judeu como Esdras era a melhor política para ele naquele momento. Nesta época ocorreu a revolta da polis grega de Tassos dentro da Liga de Delos, mas como sempre os atenienses temiam qualquer um que, tão bem sucedido, poderia chegar a se tornar tão poderoso e a ameaçar a democracia. Assim, Cimon, embora dando vitórias para a Liga de Delos, passou a enfrentar a oposição dos democratas. Somando-se a isso, por volta de 464, os espartanos foram literalmente sacudidos, graças a um terremoto que os abalou e deu oportunidade para seus escravos, os zilotas, se revoltarem. Cimon, que hospedava embaixadores espartanos e simpatizava com o militarismo desta cidade, saiu em sua defesa.
Mas os espartanos, com medo de que os 4.000 hoplitas atenienses se virassem para o lado dos escravos rebeldes, dispensaram Cimon, que voltou ridicularizado para Atenas. Esta desonra acabou com sua popularidade, subiu a rivalidade entre Atenas e Esparta, levando Cimon a ser condenado ao ostracismo, sendo substituído por Eufíates, o líder do Partido Democrata, que implantou várias reformas políticas contrárias a Cimon. Eufíates era apoiado por Péricles, o patrono dos dramaturgos, que, como vimos, já era a grande propaganda política em forma de mídia naquela época. Péricles era filho de Xanthippus, herói ateniense na Batalha de Micale, e de Agaristes, que era de uma poderosa e rica família ateniense, sobrinha de Clístenes, considerado o pai da democracia. Por fim, Eufíates foi assassinado e, com o exílio de Cimon, o caminho ficou livre para Péricles. Um ano depois, o Egito se rebelou contra os persas, apoiados pelos atenienses, o que forçou os persas a apoiarem os judeus para assegurar o caminho deles até o Egito, sendo então mais um motivo para Esdras receber tanto apoio nos projetos dos judeus. Ao mesmo tempo, enquanto celtas e germânicos percorriam as florestas da Europa e cartaginenses dominavam o norte da África e o sul da Espanha, em 458 a.C., os Aequi, uma tribo itálica do norte, marchou sobre territórios da jovem República Romana. Os dois cônsules enviaram as tropas, uma para libertar as tribos romanas, outra para combater os Aequi, mas o resultado foi que apenas 5 cavaleiros romanos escaparam com vida para contar ao Senado sobre a derrota, que em pânico nomearam às pressas um ditador, cargo temporário ao qual se dava um cidadão romano poderes de um rei em tempos de grande crise. O ditador nomeado para esta guerra se tornaria uma lenda como símbolo do altruísmo e patriotismo romano. Dizem as versões romanas que um ex-oficial público vivia afastado em uma área rural devido aos crimes e intrigas políticas gerados por seus filhos. O nome deste homem era Lucius Quinctus, descendente de um antigo clã patrício romano. Lucius seria lembrado por seu apelido, ou Cincinnatus. Diz a história que Cincinnatus estava arando a terra quando os enviados do Senado romano chegaram em suas propriedades. Ouvindo sobre a gravidade da situação, ele pediu sua toga à sua esposa Racília, vestiu-se a rigor e imediatamente foi nomeado ditador, atravessando o Tibre e sendo recebido por uma escolta de lictores. A seguir foi ao fórum, depois à Assembleia do Povo e convocou todos os homens em idade militar, reuniu uma força esmagadora e marchou no dia seguinte, sitiando rapidamente os Aequi. Mas, em vez de massacrá-los, propôs um acordo no qual eles entregariam os líderes que, uma vez entregues, foram exemplarmente mortos. Os Aequi passaram embaixo das lanças romanas jurando submissão. A guerra acabou sem baixas romanas. Cincinnatus dispensou o exército, pediu demissão após 15 dias ocupando a liderança de Roma com todos os poderes e voltou para sua fazenda, recusando permanecer no poder e se aproveitar dele. Roma nunca mais esqueceu este homem, que virou um símbolo de como os políticos deveriam ser. Seu nome está em várias praças e ruas da Itália, ele tem estátuas em Paris, e pelo menos 2 cidades norte-americanas têm seu nome. Na verdade, George Washington, que recusou o poder depois da vitória contra os ingleses e que, eleito 2 vezes, finalmente se aposentou e voltou para sua fazenda em Mount Vernon, era chamado de Cincinnato americano. E ele mesmo apreciava a comparação e tal ideia. Tal não era o caso entre os espartanos, que eram a maior força militar da Grécia, e nem entre os ambiciosos comerciantes atenienses e sua liga, que era quase um império naval. Atenas tentou enfraquecer a Liga do Peloponeso,
apoiando Megara numa disputa contra Corinto, aliada dos espartanos. Enquanto isso, contra os apelos espartanos que não queriam fortalezas dentro da Grécia, com a desculpa de que elas poderiam ser usadas como uma base persa na próxima invasão, Atenas construía secretamente uma grande muralha conectando seu porto no Pirineu à cidade murada, muito mais acima e segura contra invasões marítimas. Finalmente, em 457 a.C., por uma guerra entre Fócios e Dórios, os espartanos, que também eram um povo dório, enviaram uma força de socorro e os atenienses resolveram intervir. A batalha, conhecida como Tanagra, terminou com perdas para ambos os lados, mas a vantagem foi espartana, embora tenha tido muitas baixas. Dizem que o exilado general Cimon se apresentou aos atenienses para lutar, mas eles o mandaram embora. Mesmo derrotados, os atenienses se reagruparam e marcharam contra a Beócia, vencendo uma série de batalhas que lhe deram o domínio da região e que permitiu a Atenas terminar os longos muros de sua cidade até sua saída para o mar. 457 a.C., também a data da ordem para a reconstrução de Jerusalém. O livro de Esdras conta a história de 2 retornos judeus para a Judéia. Os primeiros 6 capítulos ocorrem antes da vinda do sacerdote Esdras, quando, sob decreto de Ciro, uma primeira leva retornou com Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, restabelecendo o altar e o serviço do templo. No entanto, entre os capítulos 6 e 7, passam-se 58 anos durante o reinado de Dario e Xerxes, que não temos nenhuma informação sobre o que aconteceu. Em Esdras 7, a história reinicia no tempo do próprio Esdras, que é um levita da linhagem de Arão, um escriba versado escolhido pelo rei Artaxerxes para liderar uma segunda leva de judeus que voltou com os tesouros reais e autoridade para restaurar o serviço religioso em Jerusalém, que aparentemente estava abandonado nos últimos anos. Esdras reuniu 5.000 judeus e partiu em 7 de abril, chegando em 23 de julho em Jerusalém, trazendo presentes reais e a ordem para a reconstrução que iniciou no outono. Esta data marca, para muitos intérpretes, o início dos tempos proféticos descritos nas profecias de Daniel 8 e 9 sobre os 2.300 dias e as 70 semanas, profecias que seriam interpretadas pelo princípio de que cada dia profético vale um ano histórico, graças aos textos de Números 14:7 e Ezequiel 4:7, onde vemos o princípio dia-ano de interpretação profética sendo utilizado. Autores como Isaac Newton e os grandes reavivamentos do século XIX estudaram o livro de Daniel sob esta mesma perspectiva. Esdras era um homem extremamente religioso e, com medo de que o rei persa pensasse que ele não tinha fé num Deus verdadeiro, dispensou a escolta, fazendo a longa e perigosa jornada até Jerusalém sem nenhuma proteção, transportando desarmados tesouros para financiar a causa dos judeus. Chegando em Jerusalém, encontrou o povo e os líderes casados com mulheres de outras nações que serviam ídolos. Chocado, temendo que a história dos judeus se repetisse, ele chorou publicamente, rasgou as vestes, arrancou seus cabelos em sinal de tragédia e seu ato dramático levou o povo a comover-se. Apoiado por representantes de todo o povo, eles identificaram 114 indivíduos entre sacerdotes, líderes e leigos culpados de casamento misto com pagãos. 18 sacerdotes, entre eles, parentes diretos do sumo sacerdote, estavam culpados e, fazendo um sacrifício de arrependimento, se comprometeram em anular tais matrimônios. E Esdras começou uma reforma espiritual e administrativa tão importante para a história judaica que só poderemos concluir a importância dela mais à frente num episódio especial sobre a origem do conjunto de livros do Antigo Testamento.